Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um review, e o review de hoje é um review do disco The Fame Monster, da Lady Gaga. E que é uma iniciativa do canal aqui a respeito do mês do orgulho LGBTQIAPN+. A gente sabe que Lady Gaga é uma estrela que a galera dessa comunidade gosta bastante e também é uma baita musicista, assim, tem muitos trabalhos dela que são muito legais, e por isso a gente vai analisar aqui. A gente vai analisar o EP, que tem 8 músicas aí, que é o The Fame Monster. A gente não vai analisar o disco inteiro, The Fame, que ela coloca ali no reissue, que ela faz no disco dela, e esse disco em si traz uma visão um pouco mais realista sobre os perigos e os medos da fama. E aí que tá o contraste dele pro The Fame, que é o disco anterior. Don't call me Gaga. I've never seen one like that before. A gente já vai começar pela melhor parte aqui, que na minha visão é o conceito. Esse é o grande mérito do disco, vocês vão entender comigo aqui, ó. Primeira coisa, pra gente partir do mesmo lugar, a estreia da Lady Gaga na indústria tinha sido no ano anterior de 2008, esse disco é de 2009. Então em 2008 ela lança o disco The Fame, que é um disco que tem vários hits, tipo Paparazzi, tipo Poker Face, hits que chegaram aqui no Brasil com muita força. E a visão do primeiro disco é uma visão um pouco mais abrangente e, ainda que em alguns pontos crítica, de novo, ela não tenta se comprometer nas letras do disco a falar exatamente, de forma mais específica, sobre os medos que ela sente. Ou seja, os pontos mais negativos associados ao tema da fama, eles não vão ser tão proeminentes nesse disco de 2008. Nesse EP, The Fame Monster, a ideia é preencher essa lacuna e falar exatamente sobre isso. Avaliar o processo da fama de uma maneira um pouco mais realista e que traz consigo, avaliando de uma forma mais realista, coisas como os monstros, que despertam medos na Lady Gaga. E é por isso que um trabalho despretensioso, como é no primeiro disco, ele dá uma sumida aqui. A ideia não é essa. A ideia é avaliar exatamente os medos que ela foi identificando ao longo da turnê do primeiro disco, que foi gigantesca, e também os medos associados a ser uma estrela internacional e as pessoas que estão ao redor dessa estrela internacional, que agora tem que lidar com um monte de gente, desde pessoas que são da indústria, pessoas que são de fora, e que na verdade ela talvez não estivesse contabilizando no desenvolvimento do primeiro disco. Nas 8 músicas ela vai manter essa ideia e essa conexão entre monstruosidade e medo dentro do conceito fama. E em uma entrevista ela até mencionou, música a música, quais eram os medos que ela tinha e sobre quais medos, né, a música estava falando. Então, por exemplo, Bad Romance, ela cita que seria um medo do amor. Já Alejandro é um medo do sexo masculino, dos homens. Monster é um medo do sexo, a relação sexual. Speechless vai ser o medo da morte. Dancer in the Dark, ou Dancing in the Dark, na verdade, é o medo de si mesma, ela, Lady Gaga, com ela mesma. So Happy I Could Die é o medo do vício, da adicção. E Teeth é o medo da verdade. Todos esses contextos são contextos que a gente consegue associar facilmente à ideia de uma estrela internacional, porque são medos que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, e que a gente imagina que ela, como ser humano, também vai ter. Todos esses conceitos específicos de cada música, de novo, vão conectar e vão falar sobre interfaces da Lady Gaga com outras pessoas depois da fama. Então, assim, o disco enquanto obra, ele vai ser um convite da Lady Gaga pra quem ouve, meio que na ideia de, olha, a ideia de celebridade, a proposta de celebridade que você tem na cabeça, ela é mentirosa, porque na real, eu sou tão humana quanto você. Tudo que eu faço na minha vida, ela, Lady Gaga, tudo que eu faço na minha vida é tão humano quanto o que você faz na sua. Por exemplo, se a gente pensa na Lady Gaga como uma divindade, que é o que a indústria geralmente quer vender para as pessoas, a indústria não mostra tantas falhas, porque ela sabe que algumas falhas podem prejudicar o desenvolvimento da carreira da artista. Então a indústria esconde uma determinada parte, porque ela precisa sim transformar a Lady Gaga numa divindade internacional para poder lucrar mais. Só que deuses, deusas não sentem medo. Isso não tá por trás de qualquer tipo de relação, de qualquer divindade com a gente. Medo é algo que tá completamente intrínseco à humanidade. Mitologicamente falando, é um sentimento associado à humanidade e à fraqueza. Então, ao mesmo tempo que ela é endeusada pela indústria cultural e, enfim, vira uma pessoa milionária, ela também vai refletir sobre o quanto de humanidade que tá indo embora por meio da indústria cultural no desenvolvimento dessa persona que é a Lady Gaga para poder vender mais. E fazer um disco com 8 músicas que vão falar especificamente desses medos vão aproximar ela muito, de uma maneira muito forte, com a base de fãs que ela tem. Uma vez que a base de fãs dela é formada por pessoas normais. Pessoas que têm também que, às vezes, esconder seus medos pessoais, que sentem medos iguais os da Lady Gaga.
Então a ideia dela é, ó, eu sou tão carne e osso quanto todas as outras pessoas. Algo meio no sentido de, ó, riqueza e fama não vão me desumanizar. Por mais que essa seja a intenção, pra vender mais, pra lucrar mais, eu não vou deixar isso acontecer. E é nisso que a luta dela fica meio evidente, assim. O conceito de fama e de celebridade é criado e fomentado por uma indústria que visa separar artistas e fãs, ao invés de aproximar essas pessoas. Através da separação dessas entidades, o que você tem é, o capitalismo consegue lucrar melhor, uma vez que essa separação alça essa pessoa da fama à divindade. Muito louco, né? Enfim, e eu acho que essa é uma baita reflexão, tanto dela quanto do disco no geral. Don't call me Gaga. I've never seen one like that before. Já do ponto de vista sonoro, já não vão existir tantas diferenças assim entre o The Fame e o The Fame Monster. Inclusive esse EP que a gente tá analisando aqui, que é o The Fame Monster, ele é lançado, se você for procurar no Spotify, você vai achar só a versão The Fame Monster Deluxe Edition, que é a versão em que tem 2 discos, o primeiro com as 8 músicas que a gente tá analisando aqui, e o segundo sendo uma versão estendida do primeiro disco The Fame, já que ela observa os dois, do ponto de vista de conceito, como sendo meio que um yin e yang ali. Um aborda a fama de um jeito específico, e o outro também vai abordar o mesmo tema, só que numa forma meio contrária. Esteticamente falando, o disco vai se concentrar numa sonoridade, numa linguagem voltada pro eletropop, pro synth pop, assim como o The Fame. Tem um ponto fundamental pra gente entender e que ajuda a moldar muito da sonoridade do The Fame Monster, fazer com que essa sonoridade seja um pouco mais pesada, um pouco mais tensa, pra acompanhar os conceitos líricos, é o fato de a Lady Gaga assinar a produção de todas as faixas desse disco. Diferente do primeiro, onde ela assina a produção de, acho que 2 músicas de 12. Então aqui ela tem um controle criativo muito maior sobre o trabalho. Ela vai dividir a produção, lógico, com Red One, com Ron Fair, com o Rodney Darkchild Jerkins, todas essas pessoas e mais algumas outras, mas ainda assim ela assina a produção de todas as faixas junto com essas pessoas. E aí, assim, a sonoridade final do trabalho vai ficar muito mais com a cara dela. Passa muito mais por algo que ela tava afim de fazer e algo que só foi possível por conta do sucesso do primeiro disco. E no geral, o disco é muito balanceado, assim, mas muito bem balanceado nesse aspecto sonoro. Tirando Speechless, todas as outras músicas vão beber do synth pop, vão beber do eletropop, conectando de novo esse trabalho com The Fame. Eu citei exceto Speechless porque essa é uma música que tem um contexto diferente, é uma música que vai emprestar ali uma coisa mais jazzística e trazendo uma roupagem mais clássica, em que a Lady Gaga também participa como instrumentista, ela grava todos os instrumentos dessa faixa. Então a faixa ganha uma cara de novo de Lady Gaga muito clássica. Ela vai mostrar pra gente que ela tem músicas que ela ouve, tem estilos que ela gosta, que são pessoais dela e que talvez ela não consiga encaixar tão bem no primeiro disco como encaixa no segundo. E de novo, ela é a pessoa que toca todos os instrumentos nessa música. Vale muito a pena vocês ouvirem essa faixa também por conta disso. The Fame Monster é um disco que vai demandar muito pouco de quem ouve, tá? Tudo é muito direto, explícito e sem muitas entrelinhas para além do conceito. Musicalmente falando, é um disco bem direto, assim. Ele não expande muitas sonoridades, ele não conjuga sonoridades muito diferentes. Ele é muito direto. E é um disco que consegue abordar temas difíceis e negativos, só que de uma maneira que você não perde a relação desses temas com o pop. Então você vai ter as escolhas musicais como grooves, linhas, algumas frases e falas muito sonoras e fáceis de memorizar, tipo Gaga, Ramama, que ela vai fazer na Bad Romance. Tudo isso são detalhes que ela coloca dentro da sonoridade que vão embalar esse produto de uma maneira muito bonitinha. Só que dentro dele, se a gente olha com muita atenção, os aspectos que ele trata, quase em sua maioria ou totalidade, são negativos. E é lógico que ainda que os discos posteriores dela também tivessem sucessos e ela tivesse conseguido alcançar um mercado muito amplo, esses 2 discos, The Fame e The Fame Monster, são os discos que fizeram com que ela furasse a bolha de uma maneira muito direta. Poker Face virou música que o Rodrigo Faro dançou na televisão brasileira, por exemplo. Dança, gatinha, dança. Explodiu em todos os lugares, e Bad Romance é outra música que explodiu em todos os lugares e manteve a longevidade desse disco The Fame. E é por isso que eu acho que esse é o grande mérito do disco, é conseguir te entregar um produto que tá inserido dentro do pop, com tudo que o pop demanda desse produto, discutindo temas complexos, difíceis e que humanizam a Lady Gaga, que tiram ela de um espaço de divindade que a indústria coloca e coloca ela junto com a gente, tão humana quanto nós mesmos. Don't call me Gaga.
I've never seen one like that before. Melhores músicas do disco: Speechless, Telephone e Bad Romance, na minha visão. A minha nota pra esse disco é um C maior. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de virar membro aqui do canal, de ativar as notificações, de seguir a Rádio Guerrilha nas outras redes sociais, ficar esperto com os nossos horários de live e, lógico, tudo nosso, nada deles, depois de nós. É nós de novo. Falou.